O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, ameaçou hoje os Estados Unidos. Isso vem em meio a negociações, a gente vai entrar em detalhes do contexto. Ele afirmou que o exército mais forte do mundo pode sofrer um golpe do qual não conseguiria se recuperar. Essa foi uma declaração poucas horas antes de acontecer a segunda rodada de negociações entre os dois países, em Genebra, como a gente falava. Ele disse que Washington não conseguiria destruir a República Islâmica e ameaçou um navio de guerra americano na região, provavelmente se referindo ao porta-aviões USS Abraham Lincoln, que está perto do Oriente Médio, em distância de ataque do Irã. Vamos conferir então um trecho do que disse o Ayatollah. مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیاست. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا Enviar o porta-aviões para o fundo do oceano é o que falou então o Ayatollah. A fala parece ter sido uma resposta ao que Trump disse ontem a bordo do Air Force One, avião presidencial, quando ele afirmou que o Irã enfrentaria consequências caso não aceitasse um acordo, coisa que tem sido repetidamente reiterada. E depois que em junho do ano passado houve um bombardeio às 3 principais instalações nucleares e em janeiro se viu a captura de Nicolás Maduro, as ameaças, claro, também têm estofo. Vamos conferir a fala de Trump. What are you expecting from these Iran talks in Geneva tomorrow? So I'll be involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. Told that a deal is next to impossible? No, I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. They want to make a deal. Muito bem, a troca de ameaças vem enquanto se busca negociações. Você viu na fala do presidente americano agora. Nesse momento, elas já aconteceram. Terminaram hoje pela manhã no horário de Brasília. Agora, enquanto isso, então, é que vem nesse contexto essas negociações em Genebra. Até agora, sem muitas atualizações para a imprensa. Na Embaixada de Omã foi onde aconteceu, é o país que atua como mediador, foi onde se encontraram o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e os 2 negociadores americanos, Steve Witkoff, que é o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, e Jared Kushner, que também tem lidado com assuntos do Oriente Médio, é um dos arquitetos dos Acordos de Abraão, não vamos entrar em detalhes, não é parte da pauta, mas que foram coisa importante na primeira gestão de Donald Trump e nessa também, e é também genro do presidente dos Estados Unidos. Foram os 2 que estiveram presentes. Rubio cumpre a agenda na Europa, mas não participou presencialmente do encontro, claro, o secretário de Estado dos Estados Unidos. O que se sabe é o seguinte: Araghchi, então, do Irã, disse que as conversas foram construtivas e que princípios orientadores foram acordados. Segundo ele, agora vai-se trabalhar na redação das propostas que vêm adiante, e uma nova rodada está prevista, mas ainda sem data. A gente tem a fala de Abbas Araghchi depois do encontro. علای حال به اعتقاد من پیشرفت خوبی نسبت به جلسه گذشته صورت گرفت و ما الان یک مسیر روشنی پیش رو داریم که به نظرم مثبت هست. و درباره دوره بعدی الان توافق شده؟ نه، زمان مشخصی تنظیم نشد. قرار شد یه مقدار دو طرف روی متن‌های یک توافق احتمالی کار انجام بدن و بعد ما این متن‌ها رو تبادل بکنیم و بعد تاریخ دیگری رو برای دور سوم در نظر بگیریم. O dilema fica no teor das conversas. O regime iraniano quer falar exclusivamente sobre a questão do enriquecimento de urânio, do lado dos Estados Unidos. E claro, isso também envolve Israel. A proposta não teria nenhuma discussão se fosse nesses termos. O que se quer discutir da parte de Washington e de Tel Aviv é o seguinte: que o Irã pare de financiar grupos terroristas e, claro, é o principal patrocinador estatal de terrorismo no mundo. A gente está falando de grupos como Hezbollah, no Líbano, os Houthis no Iêmen,
Mesmo o Hamas na faixa de Gaza não poderia ter executado o massacre de 7 de outubro de 2023, se estima, sem o apoio logístico e financeiro do Irã, e por aí vai. Aí tem a questão dos mísseis de longo alcance, os vetores de lançamento com capacidade nuclear. Quer dizer, o temor não é só que o Irã tenha a capacidade de desenvolver uma arma nuclear, uma bomba atômica, mas também que tem os meios de lançar isso em longa distância. E dá para compreender, o clima é longo de adversidades, de atritos entre os dois países, e o Irã chama Israel o pequeno demônio e os Estados Unidos o grande demônio, coisa que a gente cobriu aqui a fundo, conforme a gente também tem feito a cobertura do desdobrar dessa crise. A Casa Branca até agora, até o momento da transmissão, não divulgou uma avaliação em particular sobre o resultado da reunião, como foi o caso com o Irã. Mas eu quero voltar a conversar com vocês a respeito das tensões, porque esse encontro acontece precisamente em meio a coisa que vai além da ameaça do Ayatollah e ao que disse Donald Trump. Eu acompanho com vocês agora o acúmulo militar dos Estados Unidos e o contexto maior de exercícios militares do Irã no Oriente Médio. Além da fala do Ayatollah, imagens divulgadas hoje mostram o porta-aviões USS Gerald Ford entrando no Estreito de Gibraltar. O USS Gerald Ford é o principal porta-aviões da frota americana, o orgulho da Marinha dos Estados Unidos, o porta-aviões mais avançado do mundo. Ele vem de outra missão que foi de fazer manchetes. A captura de Nicolás Maduro era o porta-aviões presente no Caribe enquanto isso acontecia. Agora ele passa pelo Mediterrâneo em direção ao Oriente Médio e deve chegar na sexta-feira, se estima conforme sites de rastreamento naval. A Fox News, emissora americana, disse que um terceiro porta-aviões, o USS George H.W. Bush, nome do presidente Bush pai, estaria até sendo preparado para um possível deslocamento acelerado. Quando foi noticiado que haveria 2 porta-aviões no Oriente Médio, esse, que é menos desenvolvido que o Gerald Ford, era estimado para ir. Mas agora, já repercute na imprensa americana a possibilidade, apesar de não confirmado oficialmente, que poder-se-ia chegar a 3 porta-aviões ali, com não só o Gerald Ford, mas esse indo também. Enquanto isso, dados de rastreamento de voo, coisa aberta ao público, Flight Radar, indicam que os Estados Unidos movimentaram 50 caças para a região nas últimas 24 horas. Isso enquanto as negociações aconteciam em Genebra. Do outro lado da equação, o Irã fechou parte do Estreito de Hormuz. Essa é uma hidrovia crítica. Desde ontem já começaram exercícios militares por ali. Hoje, então, houve o fechamento de uma série de partes desse estreito. O regime islâmico fala que é temporário até o momento dessa transmissão. Ainda não foi noticiada a abertura. Isso é absolutamente crítico. O Estreito de Hormuz é uma das principais rotas de petróleo do mundo. Foi dita pela própria Agência de Energia dos Estados Unidos, ou seja, órgão governamental, um dos choke points, como se diz em inglês, principais do planeta. Basicamente um dos pontos, um dos gargalos navais por onde uma grande parte do comércio passa. E, claro, não seria simples reabrir ele ou encontrar uma rota alternativa. Não à toa se chama um estreito. Cerca de 20% do petróleo global passa por ali. E aí vocês veem precisamente esse mapa que dá conta de entender o porquê. Ele fica no lado leste da Península Arábica, passando pelo Golfo Pérsico. Quer dizer, para sair petróleo de Kuwait, Iraque, Arábia Saudita, em grande parte, teriam que passar por essa estreita via de navegação. E aí a gente começa a entender a implicação estratégica disso. E agora vem uma notícia que traz muito mais dimensão para essa crise que se desdobra. Frequentemente se fala que esse é um século de disputa entre a continuidade da liderança americana na ordem global e a ascensão da potência totalitária, o Partido Comunista Chinês, Pequim, a China. Em meio a essas tensões, vem uma coisa que já estava agendada fazia tempo, mas que não se esperava que aconteceria em meio a tensões dessa magnitude. O exercício do Cinturão de Segurança Marítima 2026, agendado para o final de outubro, reúne a Marinha do Irã com as marinhas de Rússia e China. Aí ficava no ar pairando a possibilidade de que ele fosse postergado ou reorganizado de alguma forma em meio a essas tensões. Que nada. Nikolai Patrushev, um dos assessores mais próximos de Putin, disse que a Marinha da Rússia já tinha despachado navios para os exercícios acontecerem, e acontecerem em breve, o que em meio às tensões também escala isso para os aliados do Irã. Afinal de contas, os acordos de cooperação de longo prazo com China e Rússia não ficam só no papel. Com a Rússia, por exemplo, com a fabricação conjunta de drones Shahed, alguns dos mais avançados, inclusive sendo fornecidos para a Rússia para uso na guerra da Ucrânia. Com a China, o principal comprador de petróleo do Irã, em violação de sanções dos Estados Unidos, o que por vezes leva a confisco de petroleiros. Uma questão que a gente vai abordar em breve aqui no programa.
Em meio a essa crise, vale a pena acrescentar que houve hoje uma apreensão de 3 petroleiros ligados ao Irã pela Índia, sob pressão dos Estados Unidos. E outro incidente naval que aconteceu e que vale a pena a gente pontuar no entorno da coisa toda é que perto do porto do Iêmen, no Mar Vermelho, a Agência Marítima do Reino Unido teve o relato de que uma embarcação foi abordada por pequenos barcos com 5 pessoas armadas e que houve troca de tiros. Enquanto não dá para relacionar a coisa diretamente, sem mais informações para a gente poder pincelar isso, vale acrescentar que isso cumpre com o padrão de ataques dos Houthis, um dos grupos terroristas financiados pelo Irã, profundamente ligados ao Irã, que causaram caos ali naquela região do Mar Vermelho, da Península Arábica, do Oriente Médio, conforme acontecia o conflito em Israel, entre Israel e Hamas. Finalizando o bloco, a gente tem que lembrar que tudo isso acontece com o contexto maior da repressão brutal aos protestos que houve no Irã em janeiro. E é aí que eu quero pincelar com vocês uma janela que acontece agora, um vislumbre, a possibilidade de que os protestos retornem. Hoje marca-se o 40º dia, 40 dias então, desde que houve a brutal repressão, o principal incidente de repressão aos protestos no Irã em 8 e 9 de janeiro. E há tradicionalmente uma cerimônia de luto. O regime admite, afinal de contas, milhares de mortos e, cumprindo a tradição religiosa, haveria no Irã uma cerimônia de luto, mesmo classificando os manifestantes como terroristas. Aí que, no meio da cerimônia de luto, na cidade de Mashhad, a segunda maior cidade do país, houve uma manifestação com cerca de centenas de pessoas, mesmo pequenas em número, causando aí algum barulho, e fazendo, em meio à cerimônia de luto, gritos novamente contra o Ayatollah e contra o regime. Enquanto é muito difícil verificar os relatos que vêm do Irã, dessa vez houve confirmação por algumas agências internacionais que deram uma olhada nas imagens, incluindo a AFP, uma das 3 principais agências de notícias do mundo, que revisou as imagens circulando online e falou que a coisa era por aí. Houve de fato, pelo menos em algum grau, em Teherã e Mashhad, algum nível de protestos. A gente continua observando como a coisa se desdobra, mas uma breve análise, partindo então da notícia, para o comentário antes da gente prosseguir a pauta. Em um sistema internacional, onde as instituições que normalmente intermediam esse tipo de disputa parecem menos e menos operantes, afinal de contas, a Organização das Nações Unidas, a ONU, foi francamente criticada por isso em setembro passado, na última Assembleia Geral. Nesse mundo onde mais e mais a coação militar, a pressão econômica e a diplomacia personalíssima, olho no olho, parecem ser as ferramentas do diálogo, a gente está vendo, nesse incidente, uma espécie de diplomacia com arma na cabeça. Uma espécie de diplomacia que acontece com um grau baixo de confiança e pressão, não só na economia com sanções, mas dos dois lados com coação militar. É o tipo de alavancagem que a gente pode extrapolar para uma análise porque não só passa pelo Irã, mas conforme a gente vê as negociações entre Rússia e Ucrânia, com os Estados Unidos intermediando, e vale a pena dizer que também teve diálogo sobre isso hoje, na mesma cidade, Genebra, na Suíça, também se viu ataques contínuos da Rússia com drones e, por vezes, em infraestrutura, em meio ao inverno na Ucrânia. Estamos falando de atacar a infraestrutura energética, fazendo com que a calefação nas casas não seja possível. Um padrão que não é de hoje e tem sido continuamente visto. Nesse mundo, parece que o tipo de negociação é esse.